Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo aí, Flight Simulator 2020, é isso aí, mais um videozinho pra você que tá ingressando nesse universo aí e tá querendo entender os pormenores envolvidos nesse mundinho virtual que acabou de ser lançado aí. O Flight Simulator 2020, ele tem muita coisa para ser assimilada, principalmente para aqueles que estão ingressando no mundo da simulação virtual e não tem qualquer experiência nesse universo. Então a curva de aprendizado vai ser muito maior para essas pessoas do que para você que já está inserido nesse contexto. Então hoje a gente vai falar de algumas coisas extremamente importantes para você que está querendo dominar tudo dentro desse simulador e não sabe por onde começar. Se você tem interesse nesse assunto, então vem comigo, vamos lá. Bom pessoal, a primeira coisa que eu sugiro você a fazer, principalmente você que está ingressando através do Flight Simulator 2020, é fazer o treinamento de voo. Por que fazer o treinamento de voo? Porque aqui você vai ter condições de conhecer e assimilar os primeiros comandos importantes na condução de uma aeronave. Não só os comandos envolvidos na condução da aeronave propriamente dito, como as principais câmeras disponíveis e como utilizá-las em seu benefício. Como você pode ver, aqui a gente vai ter uma introdução aos controles básicos, altitudes e instrumentos, decolagem e voo em nível reto, pouso, circuito de tráfego, primeiro voo solo, navegação e primeira navegação solo. Eu fiz esse tutorial e eu tenho alguns anos na simulação, então te recomendo muito, porque nem tudo que era utilizado no Flight Simulator X, que foi a última versão aí do simulador da Microsoft, foi transportado para esse aqui em termos de comandos, atalhos e tecnologias envolvendo o contato com o simulador propriamente dito. Então confiram aí um pouco da interação com esse sistema que eu acabei de mencionar. Bem-vindo ao treinamento de voo. Sou a Capitã Molina, sua instrutora, mas pode me chamar de Jess. Nesta sessão, vamos começar com os controles básicos, ok? Antes de mais nada, vamos nos familiarizar com o ambiente. Então aqui você consegue entender um pouco da mecânica por trás das câmeras e também dos comandos disponíveis aí no simulador. Você pode ver, ela vai te orientando sobre o que você deve fazer no canto superior direito e você vai executando e ficando mais íntimo dos comandos. Outra coisa extremamente importante é você entender os níveis de assistência que irão te auxiliar aí no aprendizado dentro do simulador. Então aqui em opções, você vai ter assistência e aqui você vai ter condições de programar o nível de assistência que você julga necessário para que você consiga pilotar uma aeronave. Então você consegue assistência em praticamente todos os sistemas disponíveis aí na aeronave e também no simulador. Então aqui você colapsa isso aqui e você consegue configurar cada um desses itens aqui, tá? Leme direcional de decolagem automático, manche auxiliado, checklist assistida, pouso auxiliado, decolagem auxiliada, delegar controle de tráfego aéreo para inteligência artificial. Aqui em sistemas da aeronave, você também consegue ligar ou desligar auxílios, falhas e danos, enfim. Existe um sistema que torna possível voar a qualquer pessoa. Então, independente de você já ter voado ou não num simulador, a intenção da Microsoft era democratizar o simulador para que as pessoas que nunca tivessem voado pudessem experimentar a experiência, tá? Eu vou mostrar um pouco do que seria a interação com um nível de assistência muito grande. Vamos lá. Importante sobressaltar que, caso você não tenha conhecimento do que colocar em assistência e não colocar, é só você vir aqui e colocar médio, fácil ou difícil. Então a gente vai colocar tudo no fácil para que vocês tenham uma noção exata do que eu acabei de dizer. Vamos lá.
Bom, pessoal, aqui com a aeronave carregada no aeroporto escolhido, ele já começa a dar algumas informações na tela de acordo com o controle que você está utilizando. Então, se você estiver utilizando um teclado, vão aparecer sugestões ali na tela para interação com o botão necessário para iniciar então a decolagem, tá? Então, se for teclado, vão aparecer informações na tela nesse sentido. Se for um joystick, idem. Então, aqui ele está pedindo para a gente soltar o freio. Você tanto poderia fazer por aqui como pressionar a tecla que ele está indicando aqui na sugestão, tá? Como você pode ver, a aeronave já está toda configurada, tá? Tá com flap, speed brake, o auto brake ali, ó, tá tudo configurado. O que você precisa fazer é só executar o que está na tela e então você será capaz de decolar com a aeronave, tá? Ó. É levar a potência dos motores, levando a manete de potência totalmente à frente. Alcançar a velocidade ali, vai iniciar a decolagem e você só tem que executar o solicitado. Ó, levantar trem de pouso, vamos lá, ó, levantar trem de pouso, mantenha a manete de potência 70%, ó, olha aí, recolher flap, ó, e ficar de olho na velocidade e também nas orientações na tela ali, né? Tanto para você que tem muita experiência, como para você que não tem experiência nenhuma, é extremamente importante considerar o uso das assistências aí, para começar a entender como essa mecânica aqui no simulador funciona. Bom, pessoal, outra coisa muito interessante e que deve incomodar algumas pessoas é a presença dos mostradores aí na tela quando utilizando a câmera externa. Como vocês podem ver aí, ó, a gente tem algumas informações na tela. E algumas pessoas podem desejar que elas desapareçam. E para executar isso é muito simples. A gente pressiona aqui o ESC, vem aqui em geral, depois câmera, descemos até câmera de ação e aqui a gente desabilita, mantém desligado, aplica e ao retornar os mostradores, né, já estarão desabilitados aí na tela. O que torna possível para você que gosta de fazer um registro do voo, fazer os famosos print screens. Para você que gosta, acaba sendo muito útil, porque a imagem fica bem limpa aí, né? Então mais uma dicasinha aí para você. Não tão importante, mas para você que gosta de customização, existe uma forma muito legal de você modificar o avatar, né? O piloto. Porque quando você está de fora da aeronave, você consegue ter uma visão do piloto, né? Ou seja, então para isso basta você vir em opções aqui, ó, geral, e aqui você vai ter diversos e aqui configurações do avatar do piloto. Você vai ter a possibilidade de escolher alguns avatares aqui, ó, como você pode ver, que acaba trazendo um pouco mais de imersão no simulador, né? Se você quer personalizar aí o seu avatar, título de você ver o piloto completamente personalizado do lado de fora, você pode vir aqui então e mudar tanto o piloto como o copiloto aí, ó. Fica a seu critério. Você pode colocar, inclusive aqui, ó, o instrutor, no caso de você estar executando como sugerido aí, aquele primeiro contato com o simulador, né? Você dá um aplicar aqui, ó. Então o instrutor ele vai estar disponível quando você estiver fazendo a interação com o sistema de treinamento aqui, tá? Então, mais uma dicasinha aí para você que quer um pouco mais de interação e personalização com o simulador. Uma outra atividade disponível no simulador é o contato com a fauna, com alguns animais aí, né? Você consegue avistá-los aí em alguns pontos do mapa e para que essa interação fique um pouco mais fácil, é recomendado que você venha aqui, ó, em opções, assistência e aqui em auxílio de navegação, você habilite aqui, ó, marcadores de fauna, deixa ligado, dá um aplicar. E caso você queira avistar um animal, encontrá-lo no mapa, basta você vir aqui, ó, em mapa do mundo, digitar o nome do animal. Lembrando que existem apenas algumas espécies, a gente vai deixar na descrição. E se você digitar aqui, ó, urso, você consegue ter a localização exata dos ursos disponíveis aí no simulador. Então a gente seleciona aqui, ó, ele já aparece aqui e aí você consegue
definir como partida a localização dele ou um aeroporto mais próximo. Então o urso vai estar lá, o aeroporto vai estar aqui, mas se você quiser você pode definir como partida o animal selecionado. E aí você dá um pilotar e então você vai aparecer sobre o ponto de interesse aí, ó, marcado, ó, na sua frente ali. Você já consegue ter uma visão, ó, do animal selecionado, né? Então é só você voar em direção a ele e você vai conseguir avistar o animal selecionado. Olha aí, ó. Passar bem pertinho aqui, ó. Ele só aparece quando você estiver bem próximo a ele, ó. Olha ali, ó. Olha os ursos aí, ó. Bom, pessoal, e outra funcionalidade não tão menos importante e muito útil é você utilizar o campo pesquisa aqui, ó, para inserir coordenadas geográficas. Sim, porque existem muitos lugares ao redor do mundo que muito provavelmente você teria vontade de conhecer que não estão disponíveis aqui através do acesso rápido aí, né, dos landmarks. Então, se você vier aqui no Google Maps e você digitar, por exemplo, Coliseu, ele vai te dar a localização exata e aqui na barra superior, ó, depois do arroba até a vírgula, ele te dá a coordenada geográfica. Você dá um Ctrl C e você volta lá no seu simulador, dá um Ctrl V e então você dá um Enter, ele processa a informação e você consegue, ó, facilmente localizar através da coordenada geográfica o ponto de partida e de interesse que você desejaria visitar. Então define como partida e dá um pilotar. E aí você percebe logo abaixo aqui, ó, o Coliseu. Vamos colocar a câmera no sentido oposto, ó. Coliseu ali, ó. Vamos fazer uma curva aqui pra gente passar bem próximo aí. Olha aqui, bacana, hein? O Coliseu, olha aí. Vamos passar bem por cima do Coliseu aí, ó. Então, extremamente útil aí o sistema de utilização de coordenada geográfica para aqueles que querem visitar todos os lugares históricos, famosos, né? E bem reproduzidos, como vocês podem ver aí. A gente pode, ó, pressionar pause aqui, ó, no seu teclado e você consegue fazer um print aí, ó, facilmente do local por onde você está sobrevoando. Pressionando novamente, você continua a sua trajetória. Bom, pessoal, lembrando que essa funcionalidade de utilizar coordenadas geográficas para utilizar qualquer ponto do nosso globo terrestre pode ser também selecionada através do Google Maps, inserindo o endereço ou o nome da cidade. Se a gente colocar aqui Avenida Interlagos, São Paulo, vai te dar exatamente a posição relacionada ao endereço e você consegue partir, ó, vamos botar aqui, ó, Shopping Interlagos, ó, Shopping Interlagos. Se você vir aqui agora e copiar as coordenadas e jogar lá no seu simulador, você consegue encontrar com muita facilidade, ó. A gente vai definir como partida e aí você consegue, ó, identificar visualmente. A gente spawna bem em cima dele quando a gente utiliza a coordenada geográfica. E então você precisa fazer uma curva para identificar o local que você escolheu. Tá aí, ó, Shopping Interlagos, como você pode ver aí, ó, encontrado com sucesso. Esse é o Shopping Interlagos, bem próximo aqui de casa. Então você consegue ter aí acesso a qualquer parte do globo terrestre, fazendo uma rápida pesquisa no Google Maps através do nome do local ou de endereços, tá? Então foram algumas dicas aí para você que está ingressando no Flight Simulator 2020, tá meio perdido e quer saber o que a gente pode fazer aí de interessante, né? Aqueles que são jogadores eventuais, né? Estão tendo a primeira experiência aí. Tá aí as dicas para você enriquecer mais a sua experiência dentro do simulador. Eu espero que o vídeo seja útil a todos vocês aí. Não esqueçam de deixar o like para ajudar na divulgação e fortalecer a conexão. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo.